Adrilles Jorge é o Homo sapiens sapiens mais irritante do planeta Água. Ele foi lá no Três Irmãos Podcast debater contra o petista Tom Altman e se liga na mensagem que eu mandei pro Tom antes do debate, ó. E meu amigo, dito e feito. O debate foi basicamente o Adrilles falando fora do tempo, interrompendo, tomando come de rabo. Aí ele chama o público de esquerdista. Aí ele xinga o apresentador, começa a ser desrespeitoso com o apresentador. E depois ele cria a narrativa que ele tá sendo perseguido. Aí você se dá conta de que a pessoa mais chata de todas é aquela que só ela não percebe que ela tá sendo chata. Mas aí eu reajo a isso porque o algoritmo entrega. Vem gente comentar: ah, Abner, o Adrilles é intragável, não dá pra escutar, não dá pra ouvir. Então por que vocês assistem? Postei uma entrevista com o Chavoso da USP aqui no canal, não bateu nem 10 mil visualizações. Mó conteúdo da hora. Aí quando é o Adrilles com a voz irritante, aí vocês vê. Esse vídeo aqui vai bater 10 mil em um dia, aposto. Então se você quer ver um conteúdo bom, que agregue a você enquanto ser humano, vou deixar o card aqui em cima da entrevista com o Chavoso. Agora, se você quer ver eu aloprando o Adrilles, vamos lá. Esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores desse canal. O senhor Anthony Fauci teve um infarto dias depois de tomar uma vacina. O senhor Anthony Fauci falava em seus diários, quase que explicitamente, que as medidas de lockdown não tinham efetividade alguma. Com isso, 600 milhões de pessoas foram empurradas para a miséria. 10, 100 vezes mais do que os 6 milhões de mortos pela Covid. A questão que se coloca é, muito se fala em soberania nacional e o Brasil abdicou da sua soberania nacional para seguir diretrizes da OMS que causaram muito mais mal e prejuízo à população brasileira do que outra coisa. O que você diz para estabelecer uma política de saúde que não seja vinculada a falsos cientistas e a picaretas como Anthony Fauci, que arrebentaram com a saúde pública e a liberdade de empreender, de trabalhar, de pôr comida no prato do brasileiro comum? Bom, acho que, primeiro, obrigado pela pergunta. Acho que o mais importante de tudo, eu não acredito que a gente está em 2026 tendo que repetir a mesma coisa que a gente disse lá na época da pandemia, mas é que a gente não deveria ficar acreditando em diário e começar a acreditar na ciência, não é? Você pode levar em consideração as escrituras, os diários, mas eu continuo acreditando na ciência, que foi aplicada não só nos Estados Unidos, não só no Brasil, foi aplicada no Chile, em Singapura, na China, na Colômbia, em todos os países do mundo que adotaram a vacina como solução para o fim da pandemia, e foi o resultado mais positivo possível nesse sentido. A pandemia acabou graças às vacinas. E a gente tem que ter respeito à ciência, respeito a quem estuda e não a quem escreve diários, porque é assim que se soluciona uma crise do tamanho que foi a pandemia. Né? É muito perigoso esse tipo de discurso, inclusive está acontecendo nos Estados Unidos, né? Você deve ter acompanhado essa semana a crise do sarampo, em que o governo Donald Trump, que por alguma razão, obviamente não científica, é contra as vacinas e querendo liberar as pessoas de tomarem a vacina contra o sarampo, e 3 dias depois teve que voltar atrás porque as pessoas estão morrendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de discurso. Claro, foi uma pergunta, não foi um discurso, mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pergunta, porque o não consumo de vacinas, a não utilização das vacinas, Robertinho, ela mata. E mata muita gente. Inclusive, o atraso dos usos das vacinas aqui no Brasil foram responsáveis por mais da metade da morte de brasileiros. E você, Adrilles, que é candidato a deputado federal, se um dia a gente tiver uma crise de saúde pública como a gente teve na época da pandemia, você vai estar lá representando o nosso povo, representando o povo de São Paulo. E o povo de São Paulo vai tomar no cu de novo. Se a gente depender numa crise sanitária de Adrilles Jorge, ó, entregue nas mãos de Deus. Vamos acender vela, galera. Ele viu no grupo de Telegram dele que um gringo escreveu num diário que vacina faz mal. Fudeu. Eu acho que se um mendigo gritar comigo na rua é uma fonte mais confiável do que o vereador Adrilles Jorge. Vamos aqui tratar de um assunto importante que é o mapa da fome. O governo Lula tirou o Brasil do mapa da fome, como você bem sabe. Com programas como Fome Zero, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o Programa de Aquisição de Alimentos, entre outras ações como o apoio às cozinhas solidárias que tiraram os brasileiros da insegurança alimentar. O governo Bolsonaro acabou ou esvaziou totalmente esses programas, devolvendo o país ao mapa da fome mundial, o qual só saiu novamente quando o PT voltou ao governo. Então eu pergunto, por que a direita odeia tanto o povo brasileiro a ponto de matá-lo de fome?
O governo Bolsonaro criou uma situação de quase pleno emprego. Que? O governo Bolsonaro criou uma situação de quase pleno emprego? Que dia que foi isso, rapaz? Eu acho que eu não tava aqui esse dia. Detalhe, que ele disse que foi uma situação de quase pleno emprego. Tipo, os bolsonaristas estão tão afundados na merda atualmente que eles estão comemorando até bola na trave imaginária. Eu queria saber se você concorda com a afirmação que existe uma ditadura do judiciário no país. A gente tem presos, a gente tem perseguidos políticos, a gente tem exilados políticos, pessoas que foram torturadas na cadeia, como Clériston, que tinha graves comorbidades e foi deixado para morrer à míngua. A gente tem um preso político, que é um ex-presidente da República. A gente tem um humorista que foi preso por fazer piada durante o 8 de janeiro. Teve humorista que foi preso por fazer piada durante o 8 de janeiro? Essa é a galera que chama os outros de vitimista. Eu tô poupando vocês dos detalhes sórdidos desse debate, mas até agora o Adrilles falou que vacina faz mal, falou que o governo Bolsonaro chegou numa situação de quase pleno emprego, e aí agora falou que um humorista foi preso no 8 de janeiro. Você vê que ele não consegue afirmar uma verdade. O Adrilles está tão mergulhado no mundo das teorias da conspiração que ele não consegue mais produzir uma sentença verdadeira. O corpo dele é incapaz de produzir uma frase correta. Eu queria saber se você tem misericórdia dos perseguidos, da ditadura do judiciário que a gente tem e que tipo de ação você tomaria a respeito da reforma desse judiciário que está desmandando no país. Bom, primeiro, a resposta é não. Não acho que é uma ditadura do judiciário, senão você não estava aqui falando dessa metralhadora de bobagem. O Adrilles está lá todo dia se expressando sobre a censura do STF. Ninguém nem lembrava mais dessa porra. Não há uma ditadura do judiciário no Brasil e isso é fundamental. É importante ficar claro. Porque no mundo encantado de Adrilles, ele parece muito ruim perto do que é a realidade. O Brasil tem outros problemas. Você deveria debater os outros problemas do Brasil. E não a ditadura do judiciário, seja lá o que isso signifique. Vamos lá, falando dos problemas do Brasil, vamos falar um pouco sobre racismo, que acho que é um tema interessante. A escravidão no Brasil durou aproximadamente 350 anos e estima-se que quase 5 milhões de africanos tenham sido trazidos à força para o nosso país. O Brasil foi o último a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1988. Depois de todo esse sofrimento, a elite brasileira jogou essa parcela da população à sua própria sorte. Deixaram de ser escravizados, mas não tinham onde trabalhar. Foram marginalizados pelo país que sequestrou seus familiares, Adrilles. Então, eu vi algumas declarações suas, publicadas inclusive nas suas próprias redes sociais, dizendo que o Brasil é o país menos racista do mundo. Graças a Deus. E aí eu te pergunto, por que a direita, o bolsonarismo, e você, já que está nas suas próprias redes sociais, não consegue apoiar essa luta tão importante do povo brasileiro? Porque não existe luta, querido. O Brasil é, por uma razão muito simples, o país menos racista do mundo. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo. Se é o país mais miscigenado do mundo, significa que todas as raças, etnias, credos, culturas se fundiram aqui como em nenhum outro país na história da humanidade. Você tem um pai judeu, uma mãe que não é judia, o Rodrigão é meio mulato, meio índio, o Robertinho parece que é italiano, meio chinês. Meio chinês é foda. Racismo não é só quando as etnias não se misturam. Racismo é quando os brancos herdaram privilégios, enquanto os negros herdaram as margens da sociedade. Um exemplo que deixa isso bem claro. Pode parecer besteira, mas para pra pensar. O Brasil tem cerca de 70 bilionários. Todos eles são brancos. Não tô aqui dizendo que tem que ter bilionário negro, certo? Era não existir bilionário, a gente sabe. Mas o topo é todo branco. Então você pode chegar a duas conclusões. Que os negros não se esforçaram o suficiente ou que a sociedade tem uma estrutura que impede eles de chegarem lá. Se o Adrilles falar isso na frente de um militante do movimento negro, é arriscado ele tomar um soco e seria merecido. O Brasil tem sim pessoas racistas, pontualmente. Agora, você diria que o Brasil é estruturalmente pedófilo? Sim, a maioria dos estupros que acontecem no Brasil são com menores de idade e dentro de casa. Ainda tem tonto que briga pra homeschooling. Vai tomar no cu, viu? Mas isso não tem uma estrutura racial que permita dizer que o Brasil é estruturalmente racista. Eu queria te perguntar qual o ato racista que você viu nos últimos tempos. Eu não vi nenhum. Então vamos dar um exemplo para ficar didático. O Adrilles está aí falando o seu caminhão de bosta como de costume,
espalhando notícia falsa, atacando o judiciário, e ele tá lá com as redes sociais dele funcionando. O chavoso da USP, quando bateu 1 milhão de seguidores, a Meta baniu ele e não deixou ele criar outras contas. Se o Adrilles Jorge tivesse passando por isso, você tem noção do escarcéu que ele ia estar fazendo agora? Ele ia estar agora pelado na Avenida Paulista gritando no megafone. Mark Zuckerberg, devolve meu Insta! Desculpa pela tentativa de imitação. A minha tataravó era negra. Então eu vou ter direito à reparação histórica? Não, mas ela teria. Chega num nível que eles percebem que eles perderam argumento, aí eles tentam criar uma nova camada de argumento com os destroços do anterior, né? Elaborar uma lei mais estapafúrdia da história da humanidade, que é a lei da misoginia, que não resolve o problema e vai criar mais problemas ainda. Você não vai poder nem contestar uma mulher, não vai fazer uma piada contra uma mulher, não vai poder falar mais alto. Não estou falando isso só eu, não é caricatura. Caricatura é da lei. A Rede Globo, a Band, outras emissoras de televisão falaram exatamente isso. Misoginia, que é enquadrar uma pessoa com 2 a 5 anos de cadeia por um crime equiparável a racismo, em que você não pode sequer contestar uma mulher. A minha acusação, em forma de pergunta, é: vocês da esquerda não só não melhoram o problema, como criam outros. Vocês fazem isso de maneira premeditada ou é burrice mesmo? 5 minutos, Tom. Essa é a pergunta? Adrilles, primeiro é só não ser misógino, né, cara? Que aí tá tudo resolvido. A lei não vai te afetar. Mas como é que é esse negócio aí, Tom? Explica pra mim esse negócio de não agir com misoginia. Como é que funciona isso aí na prática, assim? Esse conceito é novo pra mim, tô me habituando, assim, com as palavras novas. E pra crimes absolutamente bárbaros, você põe um terço a mais ali. Por que a esquerda não faz isso? Prisão. Peraí. Calma, Adrilles. Peraí, mas Calma, anota Adrilles. na sua hora. Você Calma, Por que a Adrilles. esquerda não faz isso? Só responde isso, pelo amor de Deus. Calma. Essa já é a lei. O que precisa mudar é o tempo que a pessoa fica presa pra crimes mais graves. Essa é uma... Ô, Adrilles, cacete, fica quieto um pouco. Caralho, não para de falar, velho. Eu gostaria de dizer que eu não sou o tipo de pessoa que fala "eu te disse", mas a verdade é que eu sou exatamente o tipo de pessoa que fala "eu te disse". Eu te disse, Tom. Uma discussão boa. O que a gente não pode fazer, e eu entendo que você é candidato aqui, acho que é importante, é esse discurso eleitoreiro. Pena de morte, diminuição da maioridade penal, isso é totalmente inútil. O que funciona mesmo para combater a lei da misoginia, seja lá, não sei por que exatamente isso te preocupa, porque você não é um cara misógino, imagino eu, então isso não te preocupa, não devia te preocupar. Para uma pessoa que não acredita em ciência, que é o seu caso, como eu achava que não, o pessoal falava mal de você, eu achava que não era tão assim. Para quem não acredita na ciência, fica quieto, Adrilles, um pouco. Mas para de me acusar, Cacilda. Mas é um debate. No seu momento você fala, Adrilles, no seu momento. Vai. No seu momento. Então, a dificuldade com regras e leis e ciência e tudo fica complicado, Robertinho. Assim, o seu lado vai perder. Controla o seu lado aí, Robertinho. Controla o seu lado, Robertinho. O Robertinho fica do lado dos caras da direita só pra eles continuarem aceitando o convite de ir aí, né? Porque não é possível que ele esteja considerando que isso aqui tá legal pra direita, não, mano. Eduardo Bolsonaro é um herói brasileiro. É um mártir brasileiro. Porque ele, ao contrário de alguns governadores, eu critiquei mesmo governadores, inclusive da direita, de serem tíbios e complacentes e covardes diante da pior ditadura que o Brasil já sofreu e está sofrendo. Entendeu? Você tem um monstro chamado Alexandre de Moraes que deixa mulheres, mais uma vez com bíblias, batons, rosários na mão, condenadas a quase 20 anos de cadeia sem terem cometido sequer um crime. Eu sou prova viva dessa ditadura. Sabe por quê? Em 22, meu caso é mais light, mas é muito sintomático. Meu caso é mais light. Olha, gente, vou dar um exemplo de que a gente está vivendo numa ditadura usando o meu próprio exemplo de vida. Mas o meu caso é mais light. Sabe o que aconteceu comigo, meu querido? Eu fui censurado. O meu Twitter sumiu durante 3 meses. Ué, e devolveram? Por quê? Que ditadura é essa que dura 3 meses? Em que Lula joga o brasileiro na miséria por sua incompetência e populismo e para culpar os outros, para dizer: eu tenho que ganhar a eleição para novamente tirar o Brasil do mapa da fome, que ele mesmo ajuda a construir, inclusive querendo peitar de maneira ridícula e estapafúrdia os Estados Unidos em si. 3 minutos, Tom. Adrilles, acho que você precisa se candidatar a deputado federal lá nos Estados Unidos. Porque você defende as empresas norte-americanas, o cidadão norte-americano, o presidente dos Estados Unidos. Você precisa se candidatar a deputado federal naquele país. Eu apoio, mas lá eles odeiam imigrante, então o Adrilles não ia ser bem aceito. Adrilles é que nem filho feio, ninguém quer assumir, né?
TH Joias e o Bacelar, que foram afastados da Alerj recentemente, e o Bacelar é do União Brasil, né? Você quer que a gente vai fazer uma discussão partidária? Não, eu fiz uma pergunta. É do União Brasil, né? Eu não sou União Brasil, meu nome é Adrilles Jorge. Beleza. Eu estou filiado a um partido que tem todo tipo de gente. Filiado à União Brasil. Ser filiado ao PT, que só tem gente bandida. Que cometeu mensalão, petrolão, crime do INSS. Seu partido é uma organização criminosa, é diferente. Meu partido tirou o povo da pobreza. Aliás, e digo mais. Então o Lula tem que avisar o Lula. Tem que avisar o Lula que a cada 4 anos ele fala que vai tirar de novo. Que caramba, bicho. Mas de vez em quando acontecer isso é bom. Adrilles. Isso é muito ditador. Uma espécie de diálogo direto, às vezes, é bom pro debate. Eu vou te formular as regras do Rodrigão. É porque se os dois lados não concordassem com as regras, era uma coisa. Não, mas de um lado você tem uma pessoa um diálogo, um embate direto é bom. E ele é civilizado, eu sou também. Mas de um lado a gente tem uma pessoa que tá concordando com as regras, que não tá disposta a fazer diálogo e não tá te interrompendo, pô. Isso É foda. Vou te ensinar a fazer um podcast mais democrático. Por favor, Adrilles, nos ensine sobre democracia. Você que sempre transmite sabedoria nessa voz lúcida, tranquila. Aliás, seu olhar lembra muito aquele personagem do Todo Mundo em Pânico. Já te falaram isso? Tá, vai lá. Agora é sua vez. Então, não pergunta não, que se você perguntar, ele responde. Aí vira Se me perguntar, eu respondo. Zerei seu tempo, você tem 2 minutos. Rodrigão tá triste, ó. Vai. Não, Tá perdendo o debate, aí fica triste. Adrilles, cacete, fica quieto, velho. Nossa, Abner, quanta paciência você tem nos debates. Gente, ser irritante é uma estratégia de debate também. Ele vai irritando o outro, até o outro perder a razão, tá ligado? O foda é que o Tom, ele parece ser uma pessoa realmente tranquila. Legitimamente parece ser uma pessoa calma no dia a dia. Mas o Adrilles Jorge, ele olha pra um desafio e fala: o STF matou o Clériston em tortura batom. O Emmet Verdade mandou R$2 aqui e falou: Rodrigo é um cara muito parcial. E o outro sabonete. Tá bom. Sou mesmo. E foda-se. Foda-se não, você é host de um podcast. Quando você fica falando que só a direita perde aqui, você tá sendo muito parcial. Não, a culpa é sua. A sua sorte é que eu gosto de você. A culpa é sua. A culpa é de Se a direita perde, a culpa é sua. Seu rabo, eu nunca perdi um debate aqui. Você tá só levando Eu nunca perdi um debate aqui. Vergonha aqui. Nunca perdi um debate. Aí, ó, tá vendo? Parcial pra caralho. Sou parcial. Eu sou democrático e venho aqui no Tribunal de Inquisição enfrentar, inclusive, o dono do podcast. Sou parcial. Que é um puta comunista. Sou parcial. Eu tô cansado. Tô cansado desse limite. Tá cansado do quê? Eu sou parcial. Não quer que eu fale que não tá perdendo? Vem cá e faz bonito. E aonde que eu tô perdendo? Vem cá e faz bonito. Eu tô perdendo, Foda-se. Eu tô de saco cheio. Tô perdendo o cacete. Eu vou Você falar. não pode como host. Deixa eu te ensinar. Eu posso o que eu quiser. Pode o caralho. Posso o que eu quiser. Pode o caralho. Aí sempre tem um liberal impedindo as pessoas de tomarem as decisões próprias. Você vê que doideira, né? Não defende a liberdade do indivíduo até essa liberdade botar no seu popô. É podcast 3 irmãos. Podcast é imparcial. Eu, o Robertinho e o Pedro, meu irmão. Então você convida eu só posso comunista. fazer o que eu quiser. Convida só eu comunista. posso fazer o que eu quiser. Eu posso convidar quem eu quiser. Eu posso convidar quem eu quiser. Ele não perde pra ele agora, não. Você fica sendo parcial e as pessoas ficam Rapaz, você fez 27 interrupções aqui, uma atrás da outra. Não respeita o cara responder. A regra é chata. A regra é chata. Agora eu entendi tudo. Agora eu entendi como a mente do Adrilles funciona. A gente se incomoda com ele interrompendo, mas ele se incomoda muito mais de não interromper. Ele é fisicamente incapaz de não produzir alguma opinião. Tipo assim, ele até pode tentar lutar contra, mas a musculatura dele não permite, tá ligado? Ele pode tentar se segurar, mas em algum momento vai sair um espasmo, tipo... A China é ditadura. Eu tô de saco cheio de pedir pra você ter educação e gentileza. Parcial. Aí eu sou parcial. Eu vou vir aqui sempre pra te encher o saco e pra te chamar de pode vir, não tem problema. E eu vou te tratar com educação, igual eu trato seus colaboradores, seus assessores. Parcial. Vou comprar comida pra você. Vou colocar chumbinho na comida. Eu gosto de aprender a ser educado, porque você não respeita a merda do debate. Eu gosto de você, por isso que eu venho aqui. Discordo tudo que você diz. Agora, quando você diz que é parcial e diz que a direita só toma cor aqui, você tá sendo um mentiroso parcial, caralho. Eu dou uma sorte em todo esquerdista que vem aqui. Aí, Adrilles. Frescura.
Direita é só tomar sol. É por isso que todo mundo diz que você é um cara parcial e comunista. E gente da direita não vem aqui. Viva a revolução! Viva a revolução! Comunista, Sou comunista! Viva a revolução! Eu não poderia nem falar que tomar no cu, caralho! Debater com os caras de direita. Caramba. Eu te dou uma sova, gordo safado. Olha isso, maluco, vai no podcast do outro, chama de gordo safado. Nada vai acontecer. Isso porque ele vive nessa ditadura comunista totalitária que matou o Clériston. Mas eu acho que você é um cara meio burro. Mas você não é um cara e falar ignorante. nisso, o Jones me mandou mensagem aqui. Falou pra você retirar o que você disse sobre ele aqui. O que eu disse? Porque aí, ele tá vendo? processando Parcial. todo mundo. Parcial. Ele falou Deixa eu se falar até pro o final Jones. desse episódio você vou não retirar ia nada, tirar porque eu não falei o que nada você demais. falou dele, ele Aí, vai ó, te Tá processar. sendo advogado de Não, novo do tô cara. só te avisando Você um tá sendo recado advogado aqui. de novo do Eu cara. não quero que você tome Eu não vou processo. retirar Não nada quero que eu que não você sou tome. covarde. Tá, Ô, então tá. Jones Manuel, cadê minha câmera? Deixa eu te falar uma coisa. Você foi responder uma pergunta de um cara. O cara falou, mulheres são estupradas. Mulheres são violentadas. Você respondeu, seu safado. Você respondeu, não sou sommelier de resistência. Depois você falou das mulheres. Depois você falou das mulheres lá. Até ele admite que o Jones condenou os abusos. Me processa, vagabundo! Me processa que eu pago a resma do papel do processo, porque você é um sórdido! Você relativizou sim o estupro de mulheres pelo Hamas! Tá na sua resposta, seu canalha! Me processa! Que é uma honra, é dignidade, é prova de caráter ser processado por um rato como você! Sórdido! Você relativizou sim, na sua resposta, o estupro de mulheres pelo Hamas! Não sou sommelier de estupro Calma. Tá parecendo a raiva do Divertidamente, bicho. Olha a cor do Adrilles. Ficou que nem um tomate esbagaçado. Eu tô preocupado com você, pô. Você quase infartou aqui, velho. Mas eu não... Cara, Não, aí existe uma não. coisa. Assim, Ô, Rodrigo, sua vida é mais importante Rodrigo, pra mim. com toda a assim. delicadeza. Independente do que você pensa, sua vida é importante pra mim. Pra mim não é não. Deixa infartar, Rodrigão. Na verdade, coitado do infarto que vai ter que encostar no Adrilles. Não tem nada contra vocês, mas é estranho. Vocês viajam, passam 12 horas com convidados de esquerda. É estranho, cara. É parcial, bicho. Você quer passar 12 horas com a gente? Eu não. Tá vendo? Mas Tá é vendo? esquisito. Tá, mas eu aceito passar 12 horas com Jones você. Manuel. Não faça isso consigo mesmo, Rodrigão. Passar 12 horas com Adrilles? A Constituição de 88 proíbe tortura. O Thiago Mosquito mandou aqui: o erro foi prender e não matar. Jair. Aí, tá aí. Ditadura. Essa é a esquerda real. O que me dá mais orgulho desse comentário é saber que o Thiago Mosquito é membro e apoiador desse canal. Que canetada esse superchat, meu camarada. Parabéns, viu? O Oporto falou aqui: Adrilles fez um vídeo sobre o Cestraro Isso aí. e disse que ele é um rato, pois falei disse que recebeu proposta de 500 mil de alguém ligado ao Flávio. Agora Cestar é comuna, ligado ao Lula? É uma boa pergunta. Não pode questionar ou expor a suposta sujeira do Flávio? O que eu disse é o seguinte, o cara já tá condenando o Flávio. O que eu disse, o Cestaro tá sendo cancelado, não tô falando nenhum tipo de brincadeira, porque ele disse que o Lula não pode chamar o Lula de ladrão, porque a justiça não quis assim. É a mesma coisa que o William Bonner falou pro Lula, né? Ele tá sendo cancelado e eu acho que é justamente cancelado. O Lula foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes. Mais que ele tenha sido condenado em 3 instâncias, é importante deixar claro que é um processo viciado desde o início, né? O Sérgio Moro condenou o presidente Lula para depois ser ministro do Bolsonaro. Em qualquer país do mundo seria... as outras 3 calma, instâncias? seria Só uma... responde isso. Não, chegou viciado. O processo chegou os viciado. 10 juízes, inclusive o STF que condenaram, estão viciados. Chegou, viciado. o processo chegou viciado. E ele não, na última instância, o processo foi anulado, então, portanto, ele é inocente. Então, isso precisa ficar claro. O presidente Lula, ele é inocente. Você pode achar o que você quiser. Como você vai ser... Eu não te interrompi. Fica na sua um pouco. O Rodrigo Caio tá debatendo, mas claramente tá com saudade de quando ele era zagueiro do São Paulo, né? Deixo aqui que um processo viciado não pode ser considerado nenhuma instância superior depois, tá? O STF não deve revisar o processo. Ele deve dizer se foi constitucional ou não. E no final das contas decidiu que não era. O Sérgio Moro virou político, deixando claro que era um processo viciado. A juíza substituta acabou de ser afastada porque queria criar um fundo privado com dinheiro da Lava Jato que ia ser controlada por ela mesma e pelos outros procuradores. O Delanol está afastado. É um processo absolutamente viciado.
Aceita que dói menos, Adriles. O processo tá mais viciado que eu. E também me solidarizo aqui com o Jones Manuel, que é candidato a deputado federal e tem ótimas ideias de país. Acompanhem ele nas redes. Que o Jones Manuel tem boas propostas. Calma, Adriles, fica quieto. Acabou ainda? Tenho 2 minutos, cacete. Fica quieto um pouco. O bicho não fica quieto, mano. Parece que passaram uma fiação de 220 que passa pelo cu do Adriles. Aí o bicho tá sempre hiperativo, tá sempre... É que quando... Mas o STF não... Eu dupliquei meu patrimônio. Meu patrimônio era pequeno, continua pequeno e eu dupliquei. Sabe por quê? Porque eu sou honesto. Eu guardo, eu sou pão duro. Meus assessores falam assim, eu nunca paguei uma pizza pra assessor meu. Imagina isso, você ser castigado pela vida a ponto de ser assessor do Adriles e ainda não ganhar uma pizza. Quer dizer, é um ser humano com 0 qualidades. Chega de escutar essa voz de taquara rachada. Eu queria mandar um salve para os meus seguidores que contribuíram na chave Pix do canal nos últimos dias. É isso que me possibilitou não passar fome, visto que o YouTube desmonetizou meu último react, esses filha da... Um salve para Eric Batista, Marta Keiko, Antônio Gabriel, Natália de Matos, que contribuiu 4 vezes nos últimos dias, tá lá sempre pelas lives, tamo junto, Natália. Elias Guimarães, Douglas Peixoto, Tabata Lopes e William Arbolé, que estão sempre por aqui. Se você quer me incentivar a continuar produzindo esse conteúdo, contribua também aqui na chave Pix do canal. Se você não puder contribuir financeiramente, deixa o seu like, comentário, compartilha aí nos grupos. Se tiver o botão de hypar, aperta o hypar. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: Adriles precisa de maconha. E assiste meus últimos vídeos aí, vou deixar na tela final, clica.